diante do trono do Senhor. O Senhor rasgou o véu. Durante muito tempo eu não batizava nenhuma criança com menos de 10 anos, né? Mas às vezes eu abro algumas exceções, converso com as crianças e eu creio que é uma oportunidade quando um júnior se diz crente em Jesus Cristo e quer ser batizado. Eu acho que é nessa idade que é muito bom plantarmos, né? Acho que é a idade é a melhor idade para aprender a palavra de Deus. Eu te garanto que muitos aqui que cresceram na igreja nunca aprenderam tanto da Bíblia quanto foram juniores. Se você está na igreja desde criança, pensa bem. Se o que você mais guardou da palavra de Deus, você aprendeu quando era junior. Não é? Então a gente tem que valorizar essas crianças. Esse é o Luiz Fernando. A igreja conhece bem, né? Essa meninada. Ele tem uma carinha de santinho, né? Luiz Fernando, Maria Eduarda e a Milena, vocês querem ser batizados para serem salvos ou vocês já são salvos? Já são salvos? Já são salvos. Quer dizer que vocês vão viver pra caramba, mas vamos supor que se vocês morressem sem ser batizados, vocês iam do céu ou do inferno? Do céu, porque quem salva é Jesus ou o batismo? Jesus. Vocês estão vendo o gesto para Deus. Bom, então fala uma coisa, vocês já aceitaram Jesus como Salvador de vocês? Já? E o que Jesus Cristo fez para ser o nosso Salvador? Me lembra? É verdade isso que ela falou? Concordam? Concordam mesmo? Então vocês já aceitaram Jesus. Vocês falaram para mim, vocês já são crentes.
Milena, como foi que você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus aqui na igreja? Aceitou Jesus? Alguém te evangelizou? Aceitou Jesus lendo a Bíblia? Como é que foi que você aceitou Jesus? Esse ano, aqui na igreja teve um teatro básico, e a tia Tânia nos falou que quem aceitar Jesus como seu Salvador podia ser batizado. Eu fiquei pensando, falando com a minha mãe, e daí, um dia quando eu estava lendo a Bíblia em casa, eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu vou ser batizado. Amém? Como é que foi que você aceitou Jesus como Salvador? Quem é que começou a te trazer para a igreja? Eu vou já não está mais vivo, ele trouxe. Aí você falou para mim que depois que seu avô veio, então tinha umas coisas que você aprendeu, não se lembrava mais, mas um dia você viu alguma coisa e ali você aceitou Jesus. Você já falou para mim. O que foi que você viu e naquele dia você aceitou Jesus? Aqueles desenhos bíblicos. Então foi ali que você, vendo aquele desenho bíblico que falou sobre Jesus, que você como teu Salvador, você tem certeza que Jesus está no teu coração? Sim. Muito bem. Você tem certeza que vai para o céu? Sim. E você, Maria Eduarda? Essa menina linda aqui também, duas lindezas aqui, ó. Como é que foi que você aceitou Jesus? Ela é muito tímida, né? Ela é uma menina muito jóia. Ela está envolvida já aqui na igreja. Interessante que o testemunho dela, para a gente lá, ela fala mais à vontade. Ela estava brincando de igreja, eu brincava com a mãe de igreja. E brincando de igreja, ela falou, teve uma hora que a coisa não foi mais brincadeira, as palavras dela. Teve uma hora que a coisa ficou séria para mim. E ali, naquele momento que a coisa ficou séria, eu aceitei Jesus como Salvador. Né? Eu, quando não era mais novo, cara, quando eu tinha 6 anos, 7, eu morava numa vila e tinha 2 famílias da igreja. E a gente brincava, eu e os colegas daquela família, a gente brincava de igreja. A gente adorava brincar de igreja. E eu era sempre o pregador. E o Paulo Veloso, o outro menino, ele era sempre o regente. Ele é que regia, fazia aquela coisa. Hoje ele é um ministro de música, eu sou pastor. Né? Então essa tem brincadeira como a Maria Eduarda falou aqui, tem hora que a brincadeira fica séria. Né? Bom, então agora vou chamar os outros para virem também, tá? Vou deixar vocês aqui na frente, podem vir os outros. Tem alguns que vão falar assim, mas eu achava que o Oswaldinho já era batizado. Então eu queria que vocês falassem um pouco, começando por você, vocês concordam com o que essas crianças falaram? Se vocês morressem sem ser batizados, vão para o céu ou para o inferno? No céu, porque quem salva é Jesus Cristo. Vocês já aceitaram Jesus como Salvador. Como você aceitou Jesus como Salvador? Foi um processo, pastor Paulo. Eu participo, eu congrego dessa igreja desde o pastor Zacarias e com o pastor Maurício, né, iniciou seu processo. E culminou no primeiro retiro de casais que eu participei, qual fui impactado pelo Deus do Espírito Santo no momento, fui convertido ali. E vim para essa igreja através da minha esposa, Viviane, isso já 5, 6 anos atrás. E de lá para cá, o constrangimento do Espírito Santo a todo instante, através da palavra, através da pregação, que culminou na minha decisão natural de batizar. Então, a sua conversão, você pontua ali no retiro de casais de 2009. Tá bom, Deus abençoe. Hoje, Valdir, como é que você se entregou a Cristo? Bom, na verdade, o meu processo também foi parecido com a igreja. Como muitas pessoas dessa igreja sabem, eu tenho um outro casamento. E teve um momento que eu percebi que de novo eu estava perdendo uma
uma pessoa, para mim, na verdade, ela perdeu uma pessoa, ela perdeu minha vida, na verdade. E ela percebeu que estava tudo errado, financeiramente, profissionalmente, eu estava vivendo momentos muito difíceis. Momento com agiotas, trabalho sem perspectiva nenhuma. E ela, desesperada, durante 2 ou 3 meses, tentou fazer com que eu assistisse um filme. Um filme que eu indico para todos, muitas pessoas já conhecem, que é A Virada. E também, como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa muito emocional, muito chorão, mas aquele dia o choro foi muito diferente. Eu descobri que aquela pessoa que estava naquele filme, aquele cara enganador, passava o pé no pastor, passava o pé em todo mundo, tinha muito de mim naquele cara. E naquele dia começou, vamos dizer assim, a minha aceitação de Deus. E o processo foi indo, eu vim algumas vezes na igreja. Teve uma vez que eu lembro muito bem que eu cheguei agressivo em casa, dizendo: escuta, que igreja é essa que você quer me levar? Que uma capitã da PM veio falar de pedofilia na igreja. Eu estava indignado aquele dia. Mas de repente, eu vim mais em alguns cultos e teve uma noite, um dia, não lembro bem, que a igreja estava lotada. E naquele dia o pastor, como faz todas as semanas, perguntou se alguém tinha sido tocado por Cristo naquela manhã. E eu, de uma forma, mais uma vez, ingênua, e achando que viriam umas 30, 40 pessoas aqui para frente, eu vim. Só que só veio eu e um menino. E aquele dia eu decidi que o caminho tinha que mudar. E foi ali. É lógico que todos me conhecem, que a gente já passou por muitas outras coisas na igreja, mas esse foi um momento muito importante para mim. Amém? Eu fui convidada pela Marisa faz tempinho já, mas eu vim participando de alguns cultos e tal, mas a minha conversão não veio assim imediato. E eu senti assim que Deus estava transformando, lapidando, foi um processo assim, eu acho que meio longo para mim. Mas, enfim, chegou o grande dia, eu senti muito o Espírito Santo mexendo comigo e eu senti que Ele é o único Salvador da minha vida, que é Jesus Cristo. Desse jeito você foi irresistível, apóstolo. Então, irmãos, olha aí, membros novos na nossa família espiritual, mais os que serão batizados hoje à noite, né? Então vamos dizer com toda entusiasmo e sinceridade: sejam bem-vindos à nossa família espiritual. Vou falar bem-vindo, bem bonito. Sejam bem-vindos à nossa família espiritual. Amém? Amém. Meu desejo sincero é que essa igreja seja uma bênção para vocês e vocês também sejam bênçãos para nós. Amém? Deus abençoe vocês. Podem sentar, podem voltar para os seus lugares. E o Natal é uma época que muito fala aos nossos corações. Agora, o que é o Natal para você? O que significa o Natal para cada um de nós? O Natal pode significar muitas coisas, né? Natal para você pode ser uma época de dar presentes. Natal pode ser para você uma época de lembranças, de reunião da família. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, nem sempre damos ao Natal o valor que o Natal tem. Com certeza, quando nós falamos no sentido espiritual, nós damos muito mais valor à morte e à ressurreição de Cristo do que o Natal, você não. Espiritualmente falando. Agora, se não tivesse Natal, como é que teria morte? Como é que alguém que não nasceu poderia derramar sangue?
Como é que alguém que não se tornou carne poderia derramar sangue? Como é que quem não nasceu poderia morrer? E se não morresse, como é que ressuscitaria? Então, quando nós pensamos no Natal e diante da ceia do Senhor, e no mês do Natal nós estamos diante da mesa do Senhor, eu queria convidar você nessa manhã, diante da mesa do Senhor, normalmente, porque foi Cristo que instituiu a ceia, para que nós mantêssemos vivo em nossa mente a morte e a ressurreição de Jesus e a realidade que Ele voltará. Mas nessa manhã, eu também quero convidar você a, nesse momento, nesse mês especial do Natal, nós olharmos para os 3 fatos mais importantes da história do cristianismo. Os 3 fatos mais importantes. Primeiro está a manjedoura, aquele desenho lá, aquela foto é a manjedoura, você não está vendo direito. Ao lado, a cruz, e embaixo, o túmulo vazio. Há uma conexão entre esses 3. Esses 3 fatos estão conectados. Então hoje, ao tomar o pão e tomar o cálice do Senhor, nós vamos aqui juntos celebrarmos esses 3 fatos. Vamos celebrar a encarnação do Verbo. A palavra de Deus em João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante, eu vi um pregador presbiteriano essa semana, não me lembro o nome dele, e ele estava fazendo uma observação interessante, ele dizendo que Jesus não diz, a Bíblia ali em João, em 1 João, capítulo 1, não diz que Jesus veio em corpo, diz que Jesus veio em carne. Parece a mesma coisa, não parece? Mas por que ele não disse assim, Jesus veio em corpo? Mas ele disse, Jesus veio em carne. Por quê? Porque havia uma doutrina que pregava, né, que Jesus, ele não foi de fato carne. Ele veio numa forma corpórea, mas não era carne. E aí, alguns livros do Novo Testamento combatem terrivelmente, fortemente, essa doutrina, que Jesus foi apenas uma aparência humana, mas que na verdade ele não foi homem. Mas isso Paulo, João, as cartas de João, especialmente a primeira carta de João, combate bastante essa heresia. Então João é forte em dizer assim, olha, Jesus não é uma forma corpórea simplesmente, Jesus é carne. O verbo, a palavra, lá da fundação, desde a eternidade, essa palavra se fez carne. Então, é porque ela se fez carne que foi possível, então, que depois ela morresse. Então, o Natal, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, não esqueça isso nunca. A principal aspecto do Natal para nós cristãos é que o Natal é a celebração da encarnação de Cristo. É isso. O Natal, se não significa isso para você, o Natal está começando com problemas. O Natal é a celebração da encarnação. E o plano redentor de Deus, o plano de redenção de Deus passa por esses 3 momentos. Não é só a morte de Cristo e a ressurreição que faz parte do plano redentor de Deus. O plano redentor de Deus passa por esses 3 momentos: encarnação do Verbo, morte do Verbo encarnado e ressurreição do Verbo encarnado. E há uma conexão. Então, a palavra de Deus, né, em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 9, né, ele diz assim: foi assim que Deus, a partir do versículo 8,
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim também nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Esse texto da palavra de Deus, e nós vamos apenas fazer uma breve reflexão, mas esse texto, ele nos diz que nisto foi assim que Deus manifestou o seu amor. Ele nos deu o seu Filho amado. Ele nos deu. Então, eu queria que você pensasse nessa manhã, que presente você gostaria de ganhar nesse Natal? Que presente você gostaria de ganhar? Eu poderia fazer uma lista aqui de 3 prioridades, mas não vou falar não, né? Porque não pega bem. Parece que eu estou pedindo algum presente. Mas você sabe qual presente você gostaria de ganhar. Agora eu queria que você pensasse uma outra coisa. Qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou? Quando criança, quando adolescente, qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou? Quem aqui já ganhou o melhor presente foi uma bicicleta? Levanta a mão. Oi? Quem aqui o melhor presente de Natal foi um carro? Tem gente que ganhou, olha aí. Quem aqui o melhor presente de Natal foi uma casa? De Natal ganhou uma casa. Quem aqui o melhor presente de Natal foi uma bola de futebol? Tem gente aí. Quem aqui o melhor presente de Natal foi um filho que nasceu na época do Natal? Muito bem. Agora, nós estamos diante de uma realidade bíblica que a encarnação do Cristo foi o maior presente de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que por amor, esse texto, por muito que nos amou, Cristo deu o seu Filho. Como é que Ele deu o seu Filho? O seu Filho, o Verbo eterno, Ele deu o seu Filho por nós, permitindo que Ele se tornasse carne. Ele se encarnou. Ele tomou a forma de homem. E esse, então, é o maior presente de Deus para o ser humano. A encarnação. Cristo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A Bíblia, ao carta aos Hebreus, Deus que diz que, tendo falado por muito tempo pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Cristo. E Cristo, o Verbo encarnado. A perfeita comunicação de Deus com os homens. O grande presente de Deus é a encarnação. Então, esse texto aqui, ele fala algumas coisas muito importantes, mas nunca esqueçamos isso. Encarnação do Verbo é o presente, o maior presente de Deus. E Natal, então, é a celebração desse presente de Deus. É a celebração desse presente, especialmente hoje, que nós estamos na época do Natal, no memorial da ceia. Eu convido você para olhar para a manjedoura. Eu convido você para olhar para o Calvário e para olhar para a cruz. Os 3 fatos mais importantes da fé cristã. E agradecer a Deus, porque é uma conexão entre os fatos, né? Entre essas... Então, sempre falamos aqui que o nascimento de Cristo não é um fim em si mesmo, mas há uma conexão entre nascimento, morte e ressurreição. Então, Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Ele tomou forma de homem, ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele deixou a glória do céu, ele esvaziou-se de sua glória, ele se autolimitou, ele veio ao mundo, chorou,
sofreu, teve fome, teve cansaço, passou por tudo que nós passamos, porque ele foi perfeitamente homem, totalmente homem, porque só assim ele poderia ser nosso Salvador. Só assim. Se ele não fosse homem, como é que ele ia tomar sobre si o pecado dos homens? Se ele não fosse homem, como é que ele seria salvador dos homens? Para ser salvador dos homens, precisava ser homem, ser humano. E ele veio e sofreu isso em nosso lugar. Esse texto fala pelo menos, eu tenho que correr aqui, esse texto fala em pelo menos 3 propósitos da encarnação de Cristo, o que está embutido nesse presente que Deus nos deu. No versículo 9 desse texto, ele diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor e enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O primeiro propósito de ser encarnado é que para que possamos viver, diz o texto, viver por meio dele. Porque Cristo se encarnou, ele se encarnou para nos trazer vida. Deus o trouxe para que por meio dele nós tivéssemos vida. Uma coisa é você ter uma existência, outra coisa é você ter vida. Se não for por Jesus, você existe no mundo, mas não tem vida. É por meio desse presente que nós temos vida. É por meio de Cristo que a vida ganha significado, ganha graça. É por meio dele que a vida ganha uma nova dimensão. Então, é Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode de fato dar ao homem uma esperança verdadeira e um motivo para viver. Só Jesus Cristo pode dar ao homem força para viver, força de fato. Um sonho, um ideal pode te entusiasmar, pode te dar força, mas é uma força limitada. Não é um ideal na vida que vai te dar força ilimitada. A única possibilidade de ter na vida uma força ilimitada é através de Jesus. Por isso que por meio de Jesus nós podemos nos tornar mais do que vencedores. Por quê? Porque a força que Jesus nos dá para viver não é simplesmente a força, o entusiasmo por um sonho que você tem na vida. É muito mais do que isso. Esperança de vida, sentido na vida, direção na vida. Então o João diz que nesse texto aqui, que é o primeiro propósito de Cristo se encarnando, Cristo se encarnou para que a nossa vida ganhe vida, para que haja vida na vida. Sem Cristo não há vida na vida. A segunda coisa que ele fala aqui é que no versículo 10 ele diz assim: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amados a Deus, mas que não tenhamos amados a Deus, mas que ele nos amou e nos enviou como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos enviou como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? É que os nossos pecados estragaram a nossa relação com Deus. Os nossos pecados, diz a palavra de Deus, nos separaram da glória de Deus. Os nossos pecados nos distanciam de Deus. Mas ele está dizendo que Cristo se encarnou, ou que Cristo veio, e veio por amor. E esse amor não é porque nós o amamos, não. Ele nos ama primeiro. E diz que esse veio como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a encarnação do Verbo conserta a nossa relação com Deus. É possível consertar a relação com Deus. O encarnado restaura a relação com Deus.
Só tem um jeito do ser humano restaurar a relação com Deus: através do Cristo encarnado. Ele veio para isso. Se ele não tivesse encarnado e não tivesse passado por esse mundo, mas não cometeu pecado nenhum, como é que ele poderia pagar o preço do nosso pecado se ele fosse um pecador igual a nós? Um pecador igual a nós não satisfaria a justiça de Deus. O que satisfez a justiça de Deus foi exatamente um que não era pecador ter morrido por todos os pecadores. Isso acerta a relação. Ou seja, agora esse problema do pecado está resolvido. Por quê? Assim como por Adão entrou um pecado no mundo, diz a Bíblia, agora por Jesus, o outro Adão, o segundo Adão, encarnado, se fez carne, ele veio para quê? Aquilo que Adão, o primeiro encarnado, estragou. Agora o segundo Adão veio consertar. Assim como o representante da raça, que era Adão, trouxe a maldição, agora o representante da raça, diante de Deus, o Cristo, assim ele também, ele vai trazer agora a bênção. Ele vai trazer o perdão. Ele vai trazer a paz, ele vai trazer vida, ele vai restaurar o relacionamento com Deus. Preste atenção, você que está aqui, que talvez esteja acostumado num ambiente de uma outra religião, preste bem atenção, porque eu não quero menosprezar a tua formação religiosa, mas eu quero dizer uma coisa para você. O cristianismo é a única religião que você não tem como fazer nada para se tornar aceitável por Deus. Para você se tornar aceitável por Deus, quem fez foi Jesus Cristo, ele já fez tudo. Por mais que você se esforce, por causa do pecado, você jamais vai se tornar aceitável por Deus, se não for por Jesus. Para ser aceitável por Deus, somente através de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o representante da raça, ele é o segundo Adão. Foi ele que sem pecado nenhum morreu para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Então é só através dele que a dívida está quitada. Boas obras não quitam dívida, caridade não quita dívida com Deus, boa formação não quita dívida, boa educação não quita dívida, ser um gentleman não quita dívida, ser caridoso não quita dívida. O que quita é Jesus. Quem quita é Jesus. Então ele é um encarnado que perfeitamente pagou o preço, e a Bíblia diz que ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Foi para isso. Ele pagou o preço, e ele então, a morte, ele tomou o nosso lugar, a morte substitutiva dele torna Deus favorável a nós. Propiciação tem a ver com isso, tornar-se favorável a Deus. Então, por Cristo, nós nos tornamos favoráveis a Deus e nós nos relacionamos com Deus. Por Cristo, todas as barreiras que podem nos separar de Deus são quebradas. Última reflexão desse texto que eu quero destacar hoje, versículo 14. Versículo 14 ele diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quando os anjos anunciaram a morte de Cristo, disseram que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus, então, o Salvador do mundo. Ou seja, o que significa isso? Que todas as consequências do poder do pecado, todas as consequências só podem ser consertadas em Cristo. Que todos os perigos que o homem corre por ser um pecador, todos os perigos que ele corre, só pode ser socorrido por Cristo. Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos salva, Ele que nos liberta. Só Cristo
pode nos eliminar dos efeitos condenatórios e escravizadores do pecado, e só Cristo pode fazer com que a nossa alienação de Deus se torne em relacionamento próximo com Deus. Só Cristo. Não tem jeito. Então, nessa manhã, quando a gente olha para a morte, quando a gente olha para a ressurreição, o nascimento, quando a gente olha para a encarnação, e olha para a cruz, e olha para o Calvário, todo mês aqui nós olhamos para a cruz e para o túmulo vazio, para a cruz e para o túmulo vazio, mas nunca esquecer que quando a gente olha para a morte e para a ressurreição, a morte e a ressurreição testificam a encarnação. Por quê? Como eu falei, se não tivesse encarnação comigo, como é que teria sangue? Como é que Jesus derramaria sangue se ele não tivesse nascido em carne? E como é que ele seria ressuscitado se ele não tivesse morrido em carne? Então, sem perceber, todo mês, quando a gente aqui celebra a morte e a ressurreição, a gente também testifica a encarnação. Sem perceber. Sim ou não? Só que hoje eu quero convidar você para que isso fique mais claro. Por isso que eu botei as fotos lá. Fica bem claro hoje aqui, que no domingo, no mês de dezembro, mês do Natal, estamos celebrando a morte, a ressurreição de Cristo, sim, como a ceia foi implantada por Jesus. Mas, ao celebrarmos isso, testificamos que um dia Jesus veio em carne. E Jesus vir em carne foi o maior presente de Deus para o mundo. Natal é época de pensarmos no maior presente. E o maior presente foi o Cristo encarnado. Foi aquele que se fez carne e habitou entre nós. Celebremos isso hoje com alegria. E antes de pensar em amigo secreto, antes de pensar em peru com farofa, antes de pensar em bacalhoada, antes de pensar em rabanada, antes de pensar em castanha, antes de pensar em nozes, antes de pensar em árvore de Natal, pensemos na encarnação do Verbo. E celebremos a encarnação do Verbo. Amém? Deus nos abençoe. Vou chamar os diáconos aqui à frente. E se você está aqui nessa manhã e você ainda não recebeu o maior presente de Deus, receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É Ele que nos dá a verdadeira vida. É Ele que conserta o nosso relacionamento com Deus. É Ele que é o Salvador, aquele que nos livra dos efeitos condenatórios do pecado. Entrega a sua vida a Jesus hoje, nessa manhã, nesse Natal. Você já entregou a vida a Jesus, mas ainda não pediu o seu batismo? Depois das profissões de fé que você ouviu, diga assim: no próximo também eu estarei lá. Segundo domingo de abril, dia 10 de abril, nós vamos estar aqui tendo outros batismos. Então venha dar a sua profissão de fé, venha obedecer em tudo ao Senhor Jesus. Vamos orar, e logo após essa oração, nós vamos estar ministrando os elementos da ceia do Senhor. Irmão Zezinho, irmão José Ribeiro. Quem chama de José Ribeiro, né? Você acaba chamando de irmão Zezinho. Irmão Zezinho vai orar. Amado Deus e Pai, estamos tua presença, Deus. Agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre está conosco e sempre tem nos abençoado, Deus, abençoado esta igreja, Deus. Agradecemos a Deus por esses momentos agradáveis que estamos reunidos com a igreja para celebrarmos a tua ordenança, Senhor, que é a ceia do Senhor. Estamos celebrando o nascimento, a morte do nosso Salvador, aquele que morreu, mas
terceiro dia ressuscitou para estar entre nós, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, por tudo que aconteceu naquela última semana, Senhor Deus, porque foi para a morte, sua morte foi para livrar nossos pecados, ó Deus. Amado Deus e Pai, que esses momentos se reproduzam